Unidade 1. A filosofia. Aula 2.2. Conteúdo: o método socrático, ironia e a maiêutica. Habilidade: distinguir o método sofista do método socrático. Então, boa noite, queridos alunos, professores presenciais. Hoje a gente vai dar continuidade aí à segunda parte da nossa aula, que trata da filosofia, do nascimento da filosofia. Eu me chamo a professora Érica, né? Então a gente vai continuar aí a reflexão sobre o que é a filosofia, do que ela trata, onde que a filosofia está, ela tem alguma utilidade? Então a filosofia nasce justamente a partir dos questionamentos humanos, né? Se a gente for analisar o termo, como a gente viu ontem, nós verificamos que é o amor ao saber, o amor à sabedoria, né? A amizade à sabedoria. Então, quando a gente fala dessa questão do amor ao saber, parte justamente dessa questão de questionamento sobre a realidade, o desvelar da realidade, a gente tirando as vendas aí com relação ao mundo, né? As coisas que nos rodeiam. E aí eu trago a revisão que fala o seguinte: os primeiros filósofos, vocês viram aí com o professor, né, os filósofos chamados filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, tá? Ou cosmológicos ou naturalistas, vocês podem encontrar essas nomenclaturas. Buscam desvendar a origem do universo, os aspectos físicos da natureza. Então, qual é o contexto social do surgimento da filosofia? Foi bem propício aí, em um momento onde a gente tinha um contexto mitológico. Agora vocês já sabem que mitologia são as narrativas aí que tentam explicar os fatos da natureza, os fatos da vida. E aí o que ocorre? A filosofia advém, né? A filosofia surge nesse contexto para contrapor essa questão das narrativas, da mitologia. Então a filosofia vai começar a sistematizar os processos. E os filósofos da natureza, então, vão buscar o princípio primordial de todas as coisas. E eis aí o surgimento, o nascimento da filosofia, tá certo? E aí a gente prossegue, vamos agora estudar sobre um filósofo bem importante que está aí, né, que permeia todas as reflexões filosóficas, que é o Sócrates. Aquele camarada lá que diz, só sei que eu nada sei, né? A gente vai explicar a metodologia, o método socrático aí, agora nesse momento. Então, o nosso desafio, ele vai falar o seguinte: observe a imagem e pense. Esse aí é o Sócrates, tá? Qual o sentido da frase? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O que o Sócrates quis dizer quando ele diz conhece-te a ti mesmo? Essa frase aí é uma frase que não é do Sócrates, ela é do oráculo de Delfos, né? Então, conhece-te a ti mesmo. E o Sócrates vai ser um importante filósofo aí. A gente até divide, né? A filosofia ele é tão importante que a gente divide essa questão da historicidade da filosofia em pré-socráticos, né? Pré-Sócrates, e os filósofos que vêm depois do Sócrates. Então, o filósofo aí que é a base. E esse filósofo, ele vai ter um discípulo que a gente vai estudar também, chamado Platão, que vai escrever sobre ele. Então, é um filósofo aí, nesse momento, o Sócrates vai voltar suas reflexões para o ser humano. Até então, como vocês viram aí nos filósofos da natureza, o homem tenta aí tecer ideias, né, lógicas, sistematizadas, filosóficas, acerca da natureza. O Sócrates não, ele vai voltar, eu quero que vocês se atentem a esse pormenor, as reflexões para o próprio homem, tá certo? Então, quando ele fala, conhece-te a ti mesmo, o que significa isso? É justamente essa reflexão, né, sobre a gente mesmo. Parte daí, né, o conhecimento, essa questão da busca pela essência das coisas, parte dessa autorreflexão. E aí eu trago, né, uma figura importante que viveu aí junto com Sócrates, no mesmo contexto histórico, no mesmo contexto social, que foram os sofistas.
E aí, eu quero que vocês, a partir de agora, anotem. A gente vai colocar lá em cima método pré-socrático, ou então método maiêutico, que a gente vai explicar aí o que significa esse termo. Logo em seguida, vocês vão colocar ao lado sofistas, para a gente criar um esquema, tá certo? Aí eu trago a ideia sobre os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas foram sábios que atuavam como professores ambulantes de filosofia, ensinando a um preço estipulado e a arte da retórica. Então, qual é a relação do Sócrates com os sofistas, esses professores, essa espécie de professores? Nas obras do Platão, que tratam dos diálogos socráticos, do diálogo com Sócrates, sempre com alguém, né, com um sábio, ele vai tratar dessa questão dos sofistas e vai criticar, né, essas pessoas, esses supostos aí, professores que, segundo Sócrates, não tinham compromisso com a verdade. Né? O Sócrates cria um método, esse método socrático ou método maiêutico, que é o parto das ideias. Ele conversava com jovens, né, na praça, ele buscava conversar com todas as pessoas dentro de uma perspectiva de diálogo, né, de uma questão dialética ali. Então ele sempre questionava, eram questionamentos atrás de questionamento às pessoas. E o Sócrates foi considerado, então, o maior sábio daquela época. Então, ele vai aí tecer essas críticas aos chamados sofistas. Primeiro porque eles cobravam pelos seus ensinamentos. E o Sócrates vai dizer que a sabedoria, né, o conhecimento não poderia ser algo que cobrado. Né? O Sócrates ensinava ali, conversava, tanto é que o Sócrates vai ser perseguido e vai ser levado a tomar cicuta, que é uma espécie de veneno, porque, e uma das acusações principais é ele corromper a natureza, pelo fato de ele conversar ali com os jovens. Então, o Sócrates dizia, a mãe dele era parteira, e ele dizia, minha mãe faz parte de corpos, né? E eu faço parte, eu trago à luz aí as ideias, né? Eu faço parto das ideias. Então, era isso que o Sócrates propunha, quando ele dizia, olha, a resposta dos questionamentos está dentro de você mesmo, a partir dessa questão do conhece-te a ti mesmo. Então, ele, atrás do questionamento, né, sempre questionava quando era questionado sobre algo, e ele refutava com um outro questionamento. Então, dentro de um processo aí, que ele via como um processo que vislumbraria a essência das coisas, a verdade sobre as coisas, tá certo? Então essa é a relação, ele faz uma crítica, né? Quando cair lá no vestibular para vocês, qual é a relação do Sócrates com os sofistas? Agora vocês já sabem, que é justamente essa crítica que ele faz pelo fato de esses filósofos, né, ensinarem um método retórico, de acordo ali com o seu discípulo, de acordo com o seu aluno, né? Então, a partir daquilo que era pago, eles ensinavam a arte de falar bem. E não importaria, segundo esses filósofos, o que essa pessoa estaria fazendo, se é verdade ou mentira. Então, por isso que ele dizia, olha, os sofistas não têm compromisso com a verdade, com a essência das coisas. E aí os sofistas, então, utilizavam de um método persuasivo, que era o método retórico. Consistia numa disputa verbal ali na ágora, olha só a imagem aí, com a qual se podia justificar qualquer coisa, mesmo que fosse de forma aparente. Então, era essa suposta aparência das coisas, essa falta de compromisso com a verdade que o Sócrates criticava. Então, os homens, né, iam para lá, para a Ágora, que era esse lugar aí onde se faz o processo político. Isso é política, a gente vai tratar sobre isso. Política está na nossa vida, está nas nossas vivências. Política não é uma coisa que está distante nossa. Então, esses homens iam resolver sobre a cidade. E logo, eles entravam ali num jogo, né? Um jogo verbal, uma disputa verbal, para quem tinha o melhor argumento, a criação de argumento. Então, só para que a gente consiga perceber, o processo dialético vem de diálogo, né?
que é justamente esse desenvolvimento. Nós temos ali uma ideia principal, nós temos uma ideia que vai contrapor a primeira ideia para logo gerar uma síntese ali, uma nova ideia. Isso nunca termina, isso é o processo da filosofia. Quando o ser humano olha para a natureza e aí ele percebe muitas coisas, um ordenamento, né? Como a gente viu aí, a busca pela arqué, o princípio primordial de todas as coisas, e ele vai tentar sistematizar. É isso que é a filosofia. A gente tentando ali criar argumentos. Quando o homem vai lá, o homem grego vai para a ágora defender os direitos, ali vai defender aquilo que é importante para a cidade, para a coletividade. O Sócrates, o Platão, né, que vai escrever sobre Sócrates, vai dizer que o homem, né, aí o homem que vive na cidade, vai ser, o melhor governante para essa cidade seria um filósofo. Então, essas reflexões, elas estão voltadas para quê? Não mais para a natureza, agora para o próprio ser humano, tá certo? E aí é por isso que os sofistas são muito importantes nesse período, né? Essa figura dos sofistas, que eram aqueles filósofos, aqueles pensadores que cobravam e ensinavam a arte do falar bem. Aí vocês dizem, mas professora, qual é essa arte? A arte retórica. Às vezes, não sei se vocês já repararam, mas existem pessoas que têm uma retórica muito boa, né? Que tem um discurso ali, aí você vai prestar atenção, aquele discurso, geralmente políticos, né? Políticos inteligentes, né? Que conseguem aí estudar ou filosofia ou a própria retórica mesmo. E o que acontece? Aí a pessoa fala, né? Vai ali dentro de um encadeamento lógico, falando muito bem, muito bonito. A gente não fala no senso comum. Aí esse fulano aí fala muito bonito. Isso aí convenceria qualquer pessoa. É justamente para isso, né? Essa arte do falar bem, ela é uma arte retórica. É uma arte aí que traz uma certa superficialidade. Então, era isso justamente que o Sócrates vai aí criticar nos sofistas, né? Eles não têm compromisso. Eles estão ensinando aquilo que o estudante lá, o aluno dele quer saber, né? Então, como que ele vai defender aquilo? Então, era ensinado técnicas, isso é a retórica. E aí, os sofistas, o importante não era dizer algo que fosse verdadeiro. Eu quero que vocês copiem agora, aí, outro termo, um termo importante que é aletheia. A aletheia é um termo grego que significa verdade. E outro termo que vocês vão copiar também é o doxa. Vamos construir aí um esqueminha, né? Vocês estão estudando um método socrático. Vocês vão estudar a aletheia, colocar aletheia, aí um tracinho verdade, né? Doxa, opinião. Esse filósofo, junto com Platão, que a gente vai estudar posteriormente, eles estão aí refletindo para que nós saiamos do campo da doxa, da mera opinião. Opinião é algo muito prejudicial para a gente. Às vezes, na rede social, as pessoas colocam, porque essa é a minha opinião. Mas de onde parte? Qual é a essência dessa sua opinião? É a partir somente daquilo que você vivenciou, né? Aquilo das suas experiências pessoais, da sua subjetividade? Então, se a gente for analisar a partir de um único indivíduo, não vai ter muita validade. A gente não vai estar tendo aí um compromisso com a verdade. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, vocês têm que sair da doxa, né, do campo da mera opinião, que é uma opinião que não é embasada, né, não tem fundamento. Por exemplo, a questão dos preconceitos, eu vou colocar assim. O preconceito, ele parte aí de uma falsa noção. Geralmente uma noção voltada ali para um grupo somente de indivíduos ou que permeia uma série de equívocos com relação ao senso comum. Né? O senso comum, que é esses primeiros conhecimentos que a gente tem, logo a gente vai se desenvolvendo, vai estudando, vai conhecendo. Então, a filosofia é esse processo, que nós saímos do campo da doxa, da mera opinião, para o campo das ideias, dos argumentos fundamentados.
tá? Então há um movimento aí dentro desse processo e isso é conhecimento. Por isso que a gente fala que a filosofia, ela é a base das outras ciências, né? A filosofia não pode ser considerada uma ciência, mas ela é um tipo de conhecimento muito válido, porque ela justamente vai buscar, aí vocês estão vendo, começaram a ver aí algumas reflexões filosóficas, tanto dos pré-socráticos quanto do Sócrates, para fundamentar, né, o conhecimento, e ela vai fundamentar todo o conhecimento ocidental. Tá certo? Então, isso tudo tem a ver com o que a gente está refletindo sobre Sócrates, né? Ele diz, olha, os sofistas teriam que ter compromisso com a aletheia, com a verdade, para que o ser humano, né, consiga aí trazer à tona, tá aí, parir mesmo, ideias, né? Ideias fundamentadas, pautadas com a verdade, com a essência das coisas, né? Então é todo um processo, por isso que a gente se volta para essa questão e diz, conhece-te a ti mesmo. É o princípio da reflexão. Aí eu quero que vocês pensem agora, o que é o conhecimento para vocês? O que é? Como é que você aí vê o conhecimento? Como é que você pensa? Será que é válido o conhecimento? Será que a gente está vendo o que a gente conhece aí, não está vendo de um modo que a gente vê retilíneo, só em uma direção, né? Reto, numa linha reta, onde a gente não olha para os outros lados? Né? O conhecimento não é algo acabado, não é. Né? O conhecimento não está numa caixinha que você vai lá, abre a caixinha e estuda só aquilo. O conhecimento é amplo e ele se movimenta, né? O processo de conhecer as coisas é um processo aí que tem um movimento dialético mesmo. Aí a gente olha para a história está se movimentando, acontecem as coisas no mundo e a gente vai tentando entender. Então vocês conseguem perceber onde é que está a mera opinião? Quando você diz, professor, eu sou assim, é assim que eu penso e vou morrer assim. Né? Será que você não estaria se fechando ali somente para o seu mundinho e não se conhecendo provavelmente, né? Quando a gente fala, conhece-te a ti mesmo. Então, isso tudo faz parte desse processo aí que o Sócrates traz, desse método. O método é um encadeamento aí lógico de ações, de ideias, né? Então ele traz aí esse processo onde o ser humano vai buscar as suas respostas nele mesmo, certo? E aí, por isso que ele diz, isso não significa que ele diz, eu sou besta e eu não conheço nada, né? Quando ele fala assim, só sei que eu nada sei, é porque eu sou abestalhado e não sei nada. Não, ele quer dizer que ele está ali perante o conhecimento de uma forma humilde, né? Que a gente não vai parar nunca ali no processo de conhecer as coisas, quando ele diz, olha, eu só sei que eu nada sei, porque ele é visto como um sábio. Contudo, quando ele vê o mundo e ele diz, olha, apesar de já ter estudado o mundo, de ter conversado com muitas pessoas, questionado muitas coisas, aprofundado as minhas reflexões, eu não sei nada. Então é um posicionamento aí que faz com que a gente veja esse conhecimento que eu falei para vocês de uma forma bem ampla, tá certo? E aí eu trago essa questão dos sofistas só para que a gente consiga entender qual era a relação. Com essas técnicas, confundiam os adversários, levando-os ao ridículo, ganhando a disputa a qualquer custo. Então, o que interessava para esses sofistas, obviamente, vão existir sofistas aí muito valorosos que a gente estuda, né? Então, olha a opinião aí, então a gente tem que sair da opinião. O que interessava para eles era ganhar, né? Que ali o interlocutor ganhasse ali o diálogo, a partir de argumentos, a partir dessas verdades ali, né, dessas meras opiniões, vamos colocar assim, né, dessas supostas verdades, ganhasse aí o diálogo. Não interessava do que se tratava, né? Então, esses ensinamentos, tinham valor e era justamente isso que o Sócrates criticaria. E aí a gente vai ver um vídeo sobre o Sócrates, só um pouco sobre a história dele. Vamos lá. O
filósofo Sócrates nasceu na Grécia por volta de 470 a.C. e é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Filho de um escultor de mármore e de uma parteira, foi soldado, escultor e senador, mas deixou tudo para trás para se tornar filósofo, dizendo que desde a infância ouvia a voz de Deus que o estimulava a divulgar seus pensamentos. Passou a andar por Atenas como um pregador para ajudar as pessoas a descobrirem nelas próprias o conhecimento que as levassem a praticar o bem. Entre suas principais ideias estava a pergunta: o que é a essência do homem? Que tinha como resposta: o homem é a sua alma. A alma é sua razão e o seu eu consciente, o que diferencia o ser humano de todos os outros seres viventes. Ele e outros filósofos sofistas abandonaram a preocupação em explicar a natureza para se dedicar ao universo humano, mas Sócrates não concordava com as definições de valores éticos e morais que os sofistas tinham. O filósofo não deixou nada por escrito, tendo suas ideias divulgadas em textos militares de Xenofonte, os cômicos de Aristófanes e principalmente nos textos filosóficos de Platão. Discípulo de Sócrates, Platão o tornou personagem central de muitas de suas obras, entre elas Banquete e Apologia de Sócrates. Sócrates acreditava que todos já nascem com conhecimento, e dizia que só o conhecimento que vem da alma é capaz de revelar o verdadeiro sentido do que é justo, bom e certo. Para aplicar isto, elaborou um método dialógico que chamou de maiêutica. Dizia que como uma parteira ajudava a dar à luz a uma vida, o filósofo traria luz para a verdade, bastando usar a razão. Sócrates questionava as pessoas, disposto a ouvir seus argumentos. Porém, quando estes estavam errados, com seu senso de humor, desorientava o ouvinte, tentando o convencer de sua contrariedade em suas reflexões, levando a pessoa a admitir sua falta de conhecimento. O filósofo elaborava essas perguntas por acreditar que só existia um jeito de conhecer a verdade, conhecendo-se a si mesmo. Para ele, só quem conhece a si mesmo sabe que não sabe, e esta, para ele, é a grande virtude. Tanto que afirmava: só sei que nada sei, e quanto mais sabe que não sabe, mais sábio é o homem. Já os que pensam ao contrário, na sua concepção, seriam os mais tolos. Então, vocês viram um pouquinho sobre o que eu falei para vocês, a questão do conhece a ti mesmo, a questão da reflexão sobre o homem, né? Aí, a questão também do Platão ter escrito muito sobre Sócrates, a gente sabe do Sócrates, aprofunda sobre Sócrates a partir das obras do Platão. Então, o Sócrates era esse filósofo aí que conversava com as pessoas e ele tinha um método, né? Ele questionava as pessoas sobre várias coisas da vida, sobre a justiça, sobre o bem, sobre o amor, né? E o que acontecia? Ele fazia com que o interlocutor dialogasse ali por sua vontade com ele, colocasse seus argumentos e logo ele aí expunha, né? Tentava fazer com que o interlocutor percebesse sua ignorância. Quando eu falo ignorância, é a falta de conhecimento sobre um determinado assunto, né? Então, quando ele percebia logo, esse interlocutor refazia as suas ideias, né? E colocava outras ideias aí mais embasadas, mais argumentativas, né? A gente está aí num período onde se prioriza esses argumentos, essa conversação, essa comunicação entre as pessoas, tanto é que os sofistas partem, né, dessas técnicas retóricas que o Sócrates vai criticar, tá certo? E aí o Sócrates e os sofistas foi forte crítico dos sofistas, acusando-os de estarem preocupados apenas em vencer a disputa verbal. Então, eles iam lá, os homens, para a ágora, como eu falei para vocês, falar sobre várias coisas que se referiam à cidade, à política, à justiça, à liberdade, né? Sobre toda a estrutura social aí deles, eles tratavam de vários assuntos e logo havia essa disputa, né, de argumentos aí.
sem, como eu falei, né, essa essência que o Sócrates buscava. E aí ele se coloca, né, existem pessoas, até hoje existe, pessoas que são soberbas perante o conhecimento, que acham que sabe tudo, né, o sabidão, é o dono da verdade ali. Mas aí a gente se volta para aquela questão do conhecimento. Como é que se vê o conhecimento? E o Sócrates fazia com que os interlocutores, as pessoas com quem ele conversasse, pensassem acerca disso. Né? E logo eles iam rever aí os seus posicionamentos perante o conhecimento. Por isso que ele dizia, né? A maior virtude, no vídeo fala, é você perceber sua ignorância. Quando a gente percebe a nossa ignorância, logo a gente pode mudar. Quando a gente percebe ali os nossos preconceitos sobre determinada coisa, a gente pode reestruturar as ideias, né? E agir de uma forma diferente. Tá certo? E aí Sócrates e os sofistas tenta fazer o inverso dos sofistas, ou seja, possibilitar que a verdade, a aletheia, supere a opinião. O que é verdade? O que é verdade, meninos? O que vocês pensam sobre isso? O que é a verdade das coisas? Qual é a essência das coisas? Né? Hoje a gente verifica um mundo muito fluido, né? Muito rápido, a comunicação muito rápida. E a gente está meio que num processo se perdendo aí com relação a essa essência das coisas, né? Que essa questão dos argumentos. A gente só pode argumentar, por exemplo, sobre aquilo que a gente conhece. Às vezes a gente vai na rede social e tem posicionamentos intolerantes, preconceituosos, odiosos, né? Sem embasamento nenhum. Às vezes colocando coisas absurdas ali atacando as outras pessoas, atentando contra os direitos, né, das outras pessoas, e as pessoas ainda dizem assim, liberdade de expressão. Não, isso não é liberdade de expressão. Isso é falta de compromisso com a essência das coisas, né? A gente só pode debater, a gente só pode criticar ferrenhamente alguma coisa quando a gente conhece, quando a gente leu sobre aquela coisa. A filosofia, ela é um método. A filosofia traz métodos, né? São vários métodos aí de vários filósofos, vários sistemas filosóficos que estão em busca aí de perceber as coisas de uma forma melhor, né? De analisar a realidade. Então, o Sócrates, ele vai fazer essas reflexões, né? Qual é a essência da verdade? O que é a verdade? O que é o bem? O que é a ética? O que seria melhor, né? Quando depois a gente vai ter essa reflexão com Platão para a cidade. Qual seria o melhor governante para a cidade? São todas coisas voltadas para o próprio ser humano e para as suas relações, né? Para o seu diálogo. Então, eu quero que vocês pensem, porque assim, a gente não está contando somente a história da filosofia. A gente inicia aí, porque vocês precisam saber como é que surgiu a filosofia no mundo, para que, às vezes, a filosofia causa medo, causa espanto, é isso que ela quer causar mesmo. Você coloca ali para um aluno, por exemplo, quando eu pergunto o que é verdade, meninos, aí você fica pensando, né? São questões filosóficas, quer conhecer a si mesmo. E logo a gente vai trabalhando, aí trazendo as ideias, os termos do Sócrates, os termos dos filósofos que a gente está estudando, mas o interessante é fazer com que você consiga, né, pegar essas ideias, saber dessa história que a gente está contando e produzir aí um conhecimento. Para quê? Para a gente sair da doxa, da mera opinião, para a gente embasar os nossos argumentos, para que eles sejam válidos aí dentro de um processo dialético, dialógico, né? Um processo maiêutico também, que é o termo, né, específico aí do método socrático, tá certo? E aí o conhece-te a ti mesmo, copiem, por favor, coloquem aí no caderno de vocês, conhece-te a ti mesmo, você já sabe o que é aletheia, você já sabe o que é doxa, né, que é a mera opinião, é a opinião. A missão socrática era revelar a verdade através da discussão filosófica. O que levou ao choque com os mandatários atenienses? Claro, todo mundo que questiona incomoda. Vocês já vivenciaram isso na vida de vocês? Quando a pessoa está caladinha lá, realmente ela não incomoda e também não muda as coisas. Não adianta vocês dizerem para mim, professora, é assim, as coisas não vão mudar. Não.
Quando a gente sabe nossos direitos, por exemplo, os nossos deveres, essa questão da cidadania, logo a gente tem um outro posicionamento, né, de atitude. E também a gente começa a questionar as coisas. Por que as coisas são assim como elas estão sendo? Né? E logo se incomoda. Foi o que aconteceu com Sócrates. Sócrates conversava com muitas pessoas, ele fazia com que as pessoas percebessem a sua ignorância, e isso melindrava as pessoas, né? Ele chegava lá com um cara que se achava o sábio, né? E perguntava alguma coisa e o cara ficava ali, já tinha suas verdades absolutas, já achava que conhecia bastante sobre determinada coisa, né? Esse soberbo. Aí ele começava a conversar com o camarada e o camarada percebia, pô, não sei isso daí, sobre isso que o Sócrates está falando. Ah, filho da mãe, ele colocava. E logo ele ficava, né? Até hoje, se a gente questiona uma pessoa que acha que sabe tudo e faz com que ela perceba a sua ignorância, o que acontece? A pessoa fica melindrada, né? Ou bloqueia você, ou xinga, começa logo a xingar. Ai, porque não sei o quê, e começa logo a xingar. Xingamento não é argumento, né? Olha só, a nossa vida é esse jogo de ideias sempre. E aí isso aconteceu com Sócrates, por isso ele foi perseguido politicamente. E aí ele foi preso e foi dada a seguinte sentença para ele. Ou você, né, vai para outro lugar. Ele não aceitou as acusações de corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. Essas foram as duas acusações que recorreram aí, decorreram aos Sócrates. E aí o que aconteceu? Ele não aceitou e ele disse, não fiz nada de errado, estou sendo preso injustamente, eu vou para lá. E disseram, olha, ou você vai para outras terras, né, exilado, e não volta mais para cá, ou você toma a cicuta. E aí ele preferiu tomar a cicuta. O cara era tão sábio ali, tão centrado naquilo que ele acreditava, porque ele sabia que se ele permanecesse vivo, indo para outro lugar, ele estaria aí aceitando as acusações do que os poderosos estavam falando sobre ele. Mas se ele, como ele disse, olha, eu vou tomar cicuta porque eu não sei o que acontece, né, depois que a gente morre, então caminharei e vou para esse caminho. E ele pega e toma cicuta, devido a toda uma articulação política que a gente tem no livro chamado Apologia de Sócrates, que ele vai falar dessas acusações e tudo mais. E logo Sócrates, ele diz, aí os discípulos ficam desesperados, Sócrates, por favor, prefere ficar vivo? Ele disse, não, eu não cometi esses crimes, então eu seguirei para a morte, né? Não vou aí me submeter ao que o poder, né, o que esses políticos aí poderosos, as pessoas poderosas querem. Então ele acaba tomando o veneno chamado cicuta. E aí o método socrático, só para a gente finalizar, né, leva ao parto. Então coloquem aí, maiêutica, esse termo aí difícil, né, às vezes, mas é tranquilo, vem de parto, ou nascimento do conhecimento. Então, o Sócrates trazia à tona aí o verdadeiro conhecimento das pessoas, a partir dessa autorreflexão, do conhece-te a ti mesmo. Então, ele fazia parto de ideias. A segunda parte do método do Sócrates era a ironia, guiar a conversa de modo que o interlocutor perceba através das contradições de seus argumentos a sua ignorância. Então, ele fazia, né, ali um jogo, conversando com a pessoa, com o interlocutor, fazia com que a pessoa percebesse a sua ignorância para o quê? Para logo refazer as suas ideias, né? Para voltar ali a um processo originário de reconstruir uma ideia. E essa ideia seria uma ideia mais condizente aí com o que seria verdadeiro. E aí o método socrático, então, acusado de ameaçar as cidades em suas ideias, introduzir novos deuses, corromper a juventude, é condenado ao suicídio por administração da cicuta. Que é olha ele tomando ali a cicuta, e todos os discípulos deles, né, muito tristes, porque ele era considerado um homem muito sábio, né, e era respeitado por muitos, mas também
aí com esse método dele, com o jeito dele, ele adquiriu muitos inimigos, né? Por isso que ele foi levado aí a tomar esse veneno. E aí, para finalizar, o método socrático, até a execução da pena, reflete sobre a morte, chegando à conclusão de que não é má, mas desejada, pois acreditava ele na imortalidade. Então, ele vai refletir, né? Como eu falei para vocês, era um camarada muito centrado, né, naquilo que ele acreditava, tinha uma base ética. Então, a filosofia, isso tudo era filosofia, tudo que ele desenvolvia. Então, Sócrates, vocês viram aí, ele tem um método, ele desenvolve um método que vai refletir sobre a verdade, o conhecimento, dentro de um processo aí dialógico, tá certo? Então, gente, esses foram as nossas reflexões, né, o desafio que falou dos pré-socráticos. Qual é a origem da Amazônia, né? Como se formou, que era para vocês pensarem mesmo, que os filósofos pré-socráticos vão buscar aí, vão questionar essa questão da natureza, buscar o princípio primordial de todas as coisas. Então, cada um tinha uma explicação ali, desenvolveu um pensamento. Logo em seguida, a gente falou de Sócrates, sobre essa questão, qual é o sentido que vocês tinham que pensar sobre se conhecer a si mesmo, né? Que eu espero que vocês levem essa reflexão para a vida toda agora, tá certo? Então, a gente agradece aí a todos que participaram e a gente volta na segunda-feira. Boa noite a todos. Boa noite.